Olá! Como é que você está? Como é que você passou mais um dia? Hã? Abençoado, né? Na presença de Deus? Graças a Deus. Veja bem, quando eu falo assim, eu não estou dizendo se você passou ou não por tribulação, se você está ou não com problema, isso não importa. O que importa é que você esteja em Deus. O que importa é que você esteja com Jesus. O que importa é que você esteja cheio do Espírito Santo. Porque se você está dessa forma, os problemas Jesus já venceu. É o que Jesus nos diz em sua palavra. Jesus nos fala que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O que Jesus está querendo dizer? Que quando nós estamos caminhando com Jesus, ele vencerá o mundo por nós. E nós seremos mais do que vencedores. É isso que Jesus está dizendo, que ele vai lutar as nossas batalhas e que nós temos que andar nele. Nós temos que estar nele. E aí nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você fosse uma pessoa muito poderosa, uma pessoa que não tivesse problemas financeiros, uma pessoa que não tivesse, assim, não tivesse problemas, grandes problemas, você teria coragem de abrir mão de tudo, tudo, o seu poder, a sua influência, o seu dinheiro, a sua fama? Você teria coragem de abrir mão de tudo para andar com pessoas simples, para andar com moradores de rua, com prostitutas, com drogados, com doentes, para fazer uma obra no meio deles, para salvar essas pessoas, para resgatar essas pessoas do fundo do poço? E se eu te falar, vamos supor que você visse o Elon Musk, por exemplo, é um nome, né, que hoje está aí na mídia como o cara poderoso, o cara com muito dinheiro, o cara que investe na internet, espaçonaves, carros, dono da Tesla, dono da um monte de empresas. Se esse cara, o Elon Musk, ele resolvesse de uma hora para outra abrir mão de toda a sua fortuna, todo o seu poder, toda a sua fama, toda a sua influência e viesse andar com os mortais, andar com as pessoas simples, resolvendo o problema deles, ensinando eles a como se tornar um empreendedor, resolvendo os problemas das empresas, ensinando tudo aquilo que ele sabe, todo o seu conhecimento ele passaria para as pessoas. E se eu falasse para você que foi exatamente isso que Jesus fez por você e por mim? A palavra de Deus nos diz lá em Gênesis que no início o mundo era sem forma, a terra era sem forma e vazia. O Espírito Santo pairava sobre o mundo, pairava sobre a terra, sobre a face do abismo. E aí Deus olhou para tudo isso e ele falou: haja luz, e houve luz. Separa dia e noite, e foi separado. Ou seja, tudo foi feito, tudo foi criado pela palavra de Deus. E você sabe quem é a palavra? A palavra é Jesus.
No início era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse versículo da palavra de Deus, ele está falando justamente sobre Jesus. Ou seja, Jesus era Deus. Jesus sempre foi Deus. Jesus tem todos os atributos de Deus. Onipresença, onisciência, onipotência. Mas ele abriu mão, a palavra de Deus diz que ele se esvaziou. Ele se esvaziou, ele foi se esvaziando, se diminuindo, até se achar em forma de óvulo fecundado. O óvulo que o Espírito Santo colocou no útero de Maria. E ali Jesus foi formado, Jesus foi gerado, gestado e foi dado à luz, como todos nós. Jesus, ele era Deus e ele abriu mão de toda a sua divindade para vir ao mundo, andar conosco, nos ensinar, nos mostrar como é possível vencer o mundo, como é possível passar pelas tribulações desse mundo. Será que você tem ideia do que Jesus fez por nós? Do que Jesus fez pela sua vida, pela minha vida, pagando um preço lá na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, sofrendo o pior tipo de morte da época, que era a morte por crucificação, derramando o sangue dele para nos salvar, para nos perdoar, para limpar os nossos pecados. Você que não entregou ainda a sua vida para Jesus e que por algum acaso esse vídeo chegou até você, não pense que esse vídeo chegou até você por acaso. Esse vídeo chegou até você enviado pelo Espírito Santo para que você entenda o que Jesus fez pela sua vida, para que você entenda que Jesus é real, que Jesus verdadeiramente andou por sobre essa terra durante 33 anos, sendo que 3 anos e meio ele andou ensinando, curando, libertando, alimentando as pessoas, mostrando para as pessoas o reino de Deus. Sabe, é interessante a gente ver o que está escrito em Isaías 53, no versículo 12. Nós lemos assim: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Esses transgressores somos nós. E a pessoa de quem esse versículo de Isaías está se referindo é Jesus. Essa é uma profecia sobre a vinda de Jesus, sobre o nascimento de Jesus, o Cordeiro Santo, aquele que teve o sacrifício perfeito para nos livrar da morte, nos livrar do pecado, nos livrar da condenação eterna. Livrar você do seu pecado, não importando o que você fez, não importando o que você tenha cometido. Você matou várias pessoas, você tem perdão diante de Deus, basta que você se arrependa. Entregue a sua vida para Jesus, aceite o sacrifício que ele fez por você. Você foi um estuprador, um pedófilo, você tem perdão. Não importa aquilo que você fez. Pare de pensar que o seu perdão não tem pecado, que o seu pecado não tem perdão, desculpe. Pare de pensar
que aquilo que você fez é muito horrível, é muito horrendo e Deus não tem como te perdoar. Pare de pensar assim. Nós temos inúmeros testemunhos dentro da igreja de pessoas que foram as piores pessoas do mundo, se arrependeram e tiveram as suas vidas transformadas. Creia que Deus, que Jesus, que o Espírito Santo pode transformar a sua vida. Creia que você pode ter a salvação eterna. Você pode ter a sua vida transformada, restaurada. Que essa palavra venha trazer esse entendimento para você. O que Jesus fez por nós. Que a gente tenha esse entendimento para saber o que Jesus realmente fez pela nossa vida. Sabe, muitas vezes nós não temos noção. A gente lê, a gente passa pelos versículos, a gente passa pela palavra de Deus, mas muitas vezes nós não paramos para entender, para imaginar. Eu gosto muito de imaginar a palavra de Deus. Nós não paramos para imaginar o que Jesus fez por nós. Imagina que você tem um filho e você investe na vida desse filho, você paga as melhores escolas, a melhor faculdade, a melhor alimentação, o melhor plano de saúde para esse filho. E no dia da formatura dele na faculdade, ele vai para uma festa de formatura, participa dessa festa e quando ele está retornando para casa, uma outra pessoa bêbada num carro bate de frente com ele e ele morre. E a pessoa que bateu no carro dele sobrevive. E aí o que você faz? Você como pai, você vai até essa pessoa que está no hospital, paga todo o tratamento dela, recebe essa pessoa na sua casa, porque essa pessoa era um órfão que não tinha família, investe na vida dele, faz tudo o que você fez pelo seu filho. Essa pessoa se forma e vai ser um grande médico e vai te dar muito orgulho, vai te dar muito prazer. Você sabe o que é isso? Isso é o que Deus fez por nós. Isso é graça. A gente recebe um favor que a gente não merece. A gente recebe um presente que a gente nunca mereceu. Isso é graça. É o que Deus fez por mim, fez por você. Quando a gente ainda era pecador, quando a gente ainda era miserável, quando a gente ainda estava na nossa vida de erro, Deus entregou o seu próprio Filho para morrer por nós. Jesus morreu por nós e nos levou a ser adotados por Deus. Através de Jesus nós somos vistos como filhos de Deus e Deus nos trata como seu filho. Ele investe em nós, ele nos ensina, nos coloca no caminho certo e faz com que a gente tenha uma vida transformada. Tudo para a sua honra e sua glória. Tudo para o seu louvor, o louvor do seu nome. No livro de Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, nós podemos ver como Deus se esvaziou, nascendo, chegando a nascer de uma virgem, como a gente já falou anteriormente. O versículo diz assim: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Emanuel significa que Jesus está conosco. Deus veio à terra estar conosco, habitar conosco. No Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, nós lemos assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz.
Esses dois versículos, eles fazem menção lá em Isaías, muitos e muitos e muitos anos antes de Jesus nascer. Eles apontam para o nascimento de Jesus. Em Isaías 11, Isaías capítulo 11, versículo de 1 a 10, nós lemos assim: Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres, com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra, com o sopro da sua boca, matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará mal nenhum, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Esse versículo fala sobre o ministério de Jesus, sobre aquilo que Jesus fez durante 3 anos e meio andando por sobre a terra. O Espírito Santo estava sobre ele. Ele curava, alimentava, libertava, ensinava, ressuscitava mortos. Jesus fez tudo isso por nós. Jesus fez tudo isso para nos salvar, para nos libertar. Isaías, no versículo 52, versículo 13 a 15, ele fala sobre a morte de Jesus. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. De igual modo ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Jesus morre por nós para nos salvar, para derramar o sangue dele e colocar o sangue dele sobre o nosso pecado, limpar a nossa culpa. Como diz a canção, nos deixar mais alvos do que a neve. Isso é o que Jesus fez por mim e por você. Isso é o que Jesus fez, sabe? A obra salvadora, o propósito de Jesus ter vindo ao mundo e morrer por nós foi justamente nos salvar, nos levar para ser filhos de Deus. A palavra de Deus nos diz que Jesus nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do seu amor, para sermos chamados filhos de Deus, para sermos redimidos. Isaías 26, 19 começa a falar na ressurreição de Jesus. O texto diz assim: mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará à luz os seus mortos. Isso fala da ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscita, ele volta para Deus e ele diz que está nos preparando lugar.
Ele está nos preparando a vida eterna, Ele está nos preparando o lugar onde nós vamos passar o resto da nossa eternidade com Ele. Essas coisas Jesus fez por nós. No livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 10 e 11, nós também vemos uma menção à ressurreição de Jesus. Ele fala assim: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e vai voltar para nos buscar. Jesus ressuscitou e vai voltar para nos levar a morar com Ele na nossa vida eterna. E você precisa ter entendimento dessa palavra, precisa ter entendimento do que Jesus fez por você, para que você venha a aceitar o sacrifício dele, entregar a sua vida para ele e venha se preparar para a volta dele. A palavra de Deus é bem clara, a palavra de Deus diz: preparem-se, santifiquem-se, vigiem. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós precisamos aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, aceitar o sangue derramado por nós, aceitar o perdão e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Deixar essas ideias mentirosas que o diabo coloca na nossa mente, dizendo que nós não temos mais jeito, que o que nós fizemos não tem perdão, que Deus é muito grande, muito ocupado para se preocupar conosco. Nós precisamos ter em mente aquilo que Jesus fez por nós. Sempre lembrando, é por isso que Jesus disse que nós deveríamos celebrar a ceia em memória dele. A ceia do Senhor, nós precisamos celebrá-la em memória de Jesus, lembrando daquilo que ele fez, lembrando de como ele se entregou por nós, como ele morreu na cruz, ressuscitou e voltará para nos buscar, em nome de Jesus. Que essa palavra te dê esse entendimento, que essa palavra te dê a alegria de ver como um Deus maravilhoso se esvaziou, se tornou homem como nós e se entregou na cruz para morrer pelos nossos pecados, pagando o preço por todas as nossas transgressões, para que nele nós tivéssemos vida eterna, para que nele nós fôssemos ressuscitados e apresentados a Deus como noiva, sem mancha, sem mácula. Que a gente possa trazer o entendimento de que Jesus viveu nessa terra, morreu, se entregou e ressuscitou para nos salvar. Por nossa causa foi que ele veio. Por nossa causa, pelo amor que Deus tem a nós, foi que ele veio à terra se entregar e morrer. Amém? Glória a Deus! Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você quiser e puder, assine o nosso canal. Nos ajude a fazer com que o YouTube entenda que esse canal tem conteúdos interessantes, relevantes, bons para a edificação das pessoas e que essa palavra possa ser distribuída para muito mais pessoas. Em nome de Jesus. Amém? Seja um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra, mande para os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Nos ajude a proclamar e propagar a palavra de Deus em todos os lugares, para todas as pessoas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo,
o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você ande, por onde quer que você vá. Seja você uma bênção. Ajude alguém, faça alguma coisa boa para alguém, espalhe o amor de Deus, espalhe a palavra de Deus. Muito melhor do que aquilo que você fala é aquilo que você faz. Amém? Glória a Deus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.